Hoje no nosso magazine Artes recebemos Mário Lúcio, é uma das figuras mais reconhecidas da cena cultural e musical cabo-verdiana. É escritor cabo-verdiano com mais prémios internacionais, poeta que marca uma viragem na nova poesia também de Cabo Verde, nomeadamente com o livro Nascimento de um Novo Mundo. É um pensador, autor do manifesto Criolização, a obra mais atual sobre o fenómeno de criolização no mundo foi Ministro da Cultura. Muito boa tarde, Mário Lúcio. Boas. Muito obrigada por estar Eu aqui que nos agradeço. nossos estúdios da RFI. Eu que E agradeço. começava por perguntar-lhe estes dois universos que se cruzaram na sua vida e que cruzou também estes vários universos entre o meio cultural e depois a política. Como é que isto acontece? Na verdade, é um meio só. A política é um pequeno espaço do desempenho da cultura, não é? E não o inverso, como se pensa e às vezes se pratica, não é? E às vezes essa inversão é que causa tantos conflitos e perversões e preconceitos e tal. Então, na nossa labuta cultural todos os dias, tanto pode acontecer o exercício da política como parte legislativo, que é o mais conhecido, ou parte da magistratura, como o cargo do Presidente da República. Mas essa é só uma pequena parte. Depois tem a política cultural, a gestão pública, e veio ter comigo. E eu não vejo diferença nenhuma entre fazer o exercício da expressão artística, poética, estética, e fazer o exercício da gestão pública da cultura. Ambas as coisas exigem muita poesia. Essa gestão política foi mais fácil pelo facto de já conhecer muito bem o meio cultural em Cabo Verde? Quer dizer, conhecer bem ajuda a fazer melhor. Mas em Cabo Verde a dificuldade está sempre a favor, dizia um homem de Santo Antão. Nós não temos nada fácil. Por quê? Em Cabo Verde. Não temos nada fácil, primeiro porque dentro do que virou a cultura do desenvolvimento, isto é que o desenvolvimento é ter, é acumular, é ser como os outros, o modelo de desenvolvimento é o modelo europeu, o modelo é o modelo materialista. Nesse aspecto, tudo é difícil em Cabo Verde, porque nem água temos para beber, dessalinizamos a água do mar, Cabo Verde não chove, não tem recursos minerais, nem ouro, nem diamante, nem prata, nada disso. Não tem minérios que tenham valor comercial, não tem petróleo. E então, como o modelo de desenvolvimento é isso, tudo é difícil. Os investimentos são difíceis, os meios são escassos. E nós somos educados de infância a aprender que a vida é difícil. Não é? Felizmente, existe em nós uma noção intuitiva de desenvolvimento que existe muito nos africanos, acho isso muito interessante. E que é? O que é? Que diz que um banho de mar às 6 da manhã não tem nenhuma riqueza do mundo que paga isso. Que nos diz que parar e conversar 2 horas com o velho da esquina, não há nenhuma universidade do mundo que suplante isso. Que nos diz que dentro do chamado ser pobre, existe uma riqueza que a gente tem que preservar, que é a riqueza do tempo. Nós temos tempo. Então, há várias nuances subtis de uma riqueza não material que ainda nós temos em Cabo Verde e existe bastante em África. Que é a riqueza do pensamento e a riqueza da transmissão? Isso e muito mais. Há até uma outra riqueza, digamos, quase transcendental. Há uma percepção no ar das coisas. E quando se percebe, os velhos sabem isso, nós levamos mais tempo a perceber, e começamos a ter o processo inverso de ganhar riqueza, que é desacumular e desapegar das coisas. Porque os antigos já diziam, digamos, o antigo mais moderno que nos ensinou isso é o Novo Testamento. Jesus dizia, não é mais fácil passar um camelo, passar pelo
olho de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Então ele já sabia que existem outras riquezas que a riqueza material vai pervertendo. Então, tendo isso em conta, tendo essa atenção, percebemos cedo que há coisas fáceis e acessíveis e que nos levam a uma grande riqueza, a um grande desenvolvimento em Cabo Verde. Essas coisas são fáceis. As outras são e continuarão a ser difíceis. Esse desapego ao material, essa procura de liberdade está presente, diria, na música cabo-verdiana, na sua música especificamente, e é de música que vamos agora falar. Está em Paris para o concerto de abertura do Festival Imaginaire. O concerto de amanhã à noite é acústico, é um concerto considerado inédito. Porquê? É inédito em França, eu já fiz isso no Brasil, já fiz também em Portugal, mas não... Porque é um concerto voz e violão só, 1h15, e é um concerto que viaja pelo como o cabo-verdiano percebe as coisas. E através do mar, o concerto começa exatamente com um choro, um lamento, uma pessoa a chorar. E percebemos, em Cabo Verde, a melodia e a melopeia se confundem. E há mesmo um ritual do carpir. Tinha as chamadas carpideiras, eram pagas para chorar os homens que tinham posse na altura. Quando morriam, deixavam um testamento para as carpideiras. Então há um chorar muito criativo, muito melódico, com uma melodia muito intensa, muito profunda, muita sabedoria no uso dos graves, no uso do decrescendo da escrita musical, das pausas sonoras, toda uma sabedoria de composição nisso. E depois como é que nós lidamos com o nascimento, como é que nós lidamos com o amor, como é que nós lidamos com a perda e a ausência do amor, como é que nós lidamos com as nossas raízes difíceis em ter na mesma pele o escravo, o verdugo e a vítima. Como é que se lida com o facto de ser mestiço? Como é que se lida com o facto de ter tido um pai colonizador e uma mãe escrava? E dentro da mesma casa? Como é que nós lidamos com o tempo, com o dia de hoje, com a modernidade? Como é que o cabo-verdiano se relaciona com o tempo? E vai tecendo como nós nos relacionamos com várias coisas através da música. São as suas histórias? São minhas e são a história do povo das ilhas de Cabo Verde. E sente esse desafio de representar o povo cabo-verdiano? Não, na nunca sua senti. Música? Eu me represento malmente. Agora, se através de mim o meu povo se sente representado, isso é outra coisa, eu me dou por feliz. Mas... não tem pretensão disso? Não, jamais. Nem tenho altura nem estatura. Eu, como eu digo, mal represento a mim mesmo. É preciso um trabalho, um autoconhecimento, um esforço. E ainda eu não me entendo muito bem para eu me representar, senão estaria a me representar teatralmente. Então representa outras pessoas? Não. Eu, a cada momento, represento uma parte de mim, porque eu me desconheço. Se eu me conhecesse todo, eu já estaria no nirvana. Eu não me conheço. Todo dia o trabalho que eu faço é um trabalho de autoconhecimento. Através da música também? A música é uma delas, a música é uma das formas de meditação, a oração, a meditação tal como é conhecida, a contemplação, a reflexão, a escuta, o ouvir. São várias práticas que nos ajudam ao autoconhecimento. Porque, na verdade, imagina, nós temos ira, temos raiva. Então, nós, com a meditação ou com a prática, a gente não elimina isso, debela. Transforma. Debela, aprenda a lidar com, porque, na verdade, a perfeição é o equilíbrio. Nada é perfeito no desequilíbrio. Então, nós sabemos que temos essas coisas, às vezes em dose que nós não gostamos,
e trabalhamos para encontrar o equilíbrio dessas doses. E isso significa todos os dias autoconhecimento. O concerto de amanhã vai ser um equilíbrio de emoções? Tentamos, porque nas emoções também tem que haver equilíbrio, não é? Isto é, o choro, a partir do momento, se não for doseado, cansa. Não é? Uma dose de tristeza é boa para compor músicas, ficar a sós, mas depois já caminha para a depressão. Uma dose de alegria é ótimo, faz sorrir. Um excesso da alegria já entra numa euforia. Não é? Então, todas as coisas que existem na natureza, no universo, seja o universo material como não material, funciona com equilíbrio. E é difícil encontrar esse equilíbrio para depois, em cena, no palco, partilhá-lo com o público? Não é difícil porque a música em si já tem isso. Eu acho muito engraçado como o atleta, por exemplo, pratica. O atleta pratica, corre. E quando vamos juntos, eu sinto muito cansado aos 100 metros. E ele está apenas a começar, porque ele tem treinado e eu não. E isso também tem a ver com os pianistas clássicos, os grandes intérpretes, que são também de alta competição, ou de alto desempenho. Interpretar Rachmaninoff, por exemplo, não é possível você pensar e tocar ao mesmo tempo. É tão rápido que você pratica, que quando começa com a primeira nota, o resto flui. Você tem que executar e flui. Por São isso, muitos anos também a pensar rápido, muitos também a anos. acompanhar. Por isso, nós também, quando praticamos a música para colocar em cena, com o tempo, é a tal chamada adrenalina. Está a conversar e uns minutos antes a gente dá aquele choque que traz a nossa parte mais angelical para cima da nossa concretude e cria-se o equilíbrio. Se nós entrarmos no palco demasiado etéreo, fazemos tudo, mas dificilmente conseguiremos a comunicação, a gargalhada, aquela coisa do entertainment que é necessário. Mas se entramos demasiado concreto, entretemos muito, mas as pessoas não levam nada para casa. Então há sempre. E isso se desenvolve naturalmente. O nosso chamamento é ficar atento e deixar que isto flua naturalmente e com sinceridade. Há dias mais e há dias menos, isto também faz parte. Com essa naturalidade com que qualquer cabo-verdiano tem uma grande musicalidade, um grande ritmo corporal, que nem sempre encontramos aqui, na Europa. Encontra-se muito presente em muitos países africanos. Como é que explica isso? A minha explicação é o que a ciência diz. Eu gosto nessas coisas, gosto de fazer apelo à ciência. E amanhã, se a ciência mudar, como tem acontecido, desde que se disse que a Terra é plana até hoje, nós mudamos, porque vamos descobrindo, os nossos neurônios vão se conectando, nós vamos nos desenvolvendo. O que a ciência diz é que o homem, tal como, ou seja, o gênero humano, tem o seu nascimento em África, a espécie também, que são duas coisas diferentes, e a história da humanidade está ligada à África. E no início, esses hominídeos, até chegar ao que é conhecido nós hoje como chamados sapiens, o ritmo é importante. Primeiro, o ritmo no andar, quer dizer, ninguém anda aos tropeções. São um andamento O binário. andamento é um ritmo. Depois tem o ritmo da fala. O ritmo cardíaco. Desde já. Tem o ritmo da fala. E depois aprendemos com isso que isso pode ser utilizado para além da biologia. Então foi quando nós começamos a fazer instrumentos de percussão
e usando isso para fazer comunicação e depois a estética. E o africano desenvolveu isso na sua comunicação até hoje, porque o tambor, o ritmo foi muito utilizado para o desenvolvimento do ser humano e como para o desenvolvimento da cultura. Mas o ritmo de Cabo Verde não será o mesmo ritmo da República Centro-Africana, por exemplo. O ritmo cabo-verdiano distingue-se dos outros ritmos musicais de outros países. Quer dizer, isso, sim. O Cabo Verde é um caso, porque nós temos diversas interpretações rítmicas na nossa cultura. Temos a interpretação rítmica africana, isto temos tanto como tem alguém da República Centro-Africana, do Congo, do Gabão. Eles, por praticarem mais, evidentemente que desenvolvem isso mais do que nós das ilhas, e nós um pouco mais do que os europeus. Mas nós temos também uma grande dose da Europa na nossa cultura. E a Europa tem também os seus ritmos. Quais são esses ritmos? São ritmos mais previsíveis. Não é? Tem o binário, o ternário, o quaternário, o 6x8, são denominações dessas previsões. São formas que eles tiveram de aprender a lidar e a transmitir. O ritmo africano é mais imprevisível, porque na teoria africana os ritmos não são quadrados, são circulares. E se são circulares, não tem um ponto forte. É como uma circunferência, não tem um lado maior que outro. Então, na música africana não há um tempo forte e outro tempo fraco. É essa questão do equilíbrio que falávamos. Só existe o tempo tal, não é? Na música africana. E esse tempo tal é imprevisível. Pode ser é quando um baterista europeu escuta isso, mas onde é que está o tempo forte? Eu não sei, é circular. Então, como é que isso dá um ritmo? É fazer fechou um ciclo, ciclo 2. Como é que deu um ritmo? Os dois ciclos. Então, aqui, Cabo Verde tem essas duas coisas. Tanto tem no batuco uma coisa, no funaná outra, e quando chega a morna, já é a nossa forma de lidar com o ritmo à la europeia, mais em evidência. E isso também, os ritmos marcam a nossa forma de estar em sociedade, o nosso tempo. Também. Há uma musicalidade ou ritmos associados a cada ilha em Cabo Verde? Na verdade, cada indivíduo tem uma musicalidade e o seu ritmo próprio. Depois isso, em conversas, se torna música de dois indivíduos, depois de 7, e por isso é que existem músicas coletivas, e quando já são 40 precisa de um maestro, senão cada um vai para o seu lado, etc. E isso, quando chega numa ilha, acaba que numa ilha, no conjunto, tem uma musicalidade própria à ilha, né? Que eu chamo de toada. A Ilha Brava tem uma toada mais lenta. A Ilha da Boa Vista tem uma toada mansa. A Ilha de Santiago tem uma toada mais percutida, mais acelerada. A Ilha de Santo Antão tem uma toada mais lânguida, mais parecido com a montanha. Tarrafal, onde eu nasci, tem uma toada mais das ondas do mar. Porque é o nosso meio. O ilhéu é uma abertura muito grande. Não tem fronteiras, não tem florestas, está-se muito ligado ao céu, mas ao mesmo tempo é um confinamento. Não é? Então, a relação do ilhéu com as coisas cria em cada ilha uma musicalidade. Essa musicalidade depois influencia a língua, por isso tem vários sotaques, as suas marcas tópicas, cada ilha tem um jeito de falar o crioulo. Depois, cada ilha tem o seu jeito de dançar, às vezes a mesma música, e depois cada ilha tem a sua forma de levar a vida. A Ilha do Fogo arrasta mais os vogais, sabe? Nós dizemos em Santiago, casa. Não se estava casa. É muito percutido.
Na Ilha do Fogo dizem Tabacás. A letra A é maior. É mais arrastado. É mais arrastado. Nos Açores também. Também. Há várias nuances, segundo o ritmo de uma ilha mais piscatória, outra mais pastorícia, outra mais urbana. E tem toadas diferentes. O facto de Cabo Verde... Cabo Verde tem muitos artistas, tem muitos músicos que têm passado aqui, por Paris, que têm uma carreira internacional. O facto do país ser pobre, os cabo-verdianos vocês aprendem a fazer mais com menos? Tem duas leituras. Se percebermos a riqueza como uma coisa material, a gente aprende a fazer tudo com nada. E nós somos muito bons nisso, os cabo-verdianos. Se tomarmos a riqueza como alguma coisa até pré-material, nós nos consideramos muito ricos. E então aproveitamos dessa riqueza. Então o facto de Cabo Verde ter muitos músicos, primeiro tem a ver com o facto dessa riqueza imaterial ou pré-material. Por quê? Saber música é saber estar-se na sociedade em Cabo Verde. Sabe? Eu imagino, às vezes vou a um lugar e eu digo, pobre daquele que não toca violão neste país. Porque vamos a um almoço com um amigo, aí de repente estão 6, 7, 8, 10, 12 violões e vai passando de mão em mão. Todo mundo consegue fazer uma coisinha e ele se socializa. Ou então canta um pouquinho, faz um barulho, uma coisinha. Percussão. Porque senão ele ficaria fora da comunidade. E por quê? Porque a música em Cabo Verde ditou o nascimento do homem crioulo, o homem cabo-verdiano. Porque no dilema existencial de o que é que nós somos, europeus ou africanos, pretos ou brancos, que língua falamos, que instrumentos tocamos, de cordas ou de percussão, línguas europeias ou línguas africanas. Nesse dilema, nós criamos uma terceira identidade, nova, desconhecida na história, chamada identidade crioula, e isso fez com que nós hoje tenhamos uma língua, uma música muito própria. E então a música foi uma das primeiras formas de afirmação que nós tivemos. Por isso é que Cabo Verde produz tantos bons músicos. Com uma energia em palco surpreendente. Isso tem a ver com a sinceridade. Não é? A energia no palco é uma coisa... A nossa música tem essa força porque ainda, claro que vai se perdendo e um dia perderá, como a história já mostrou, que já aconteceu com a música de vários países. Mas ainda a nossa música tem muita sinceridade. Essa é a sua força ainda. O governo cabo-verdiano entregou em março de 2018 a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade. O que é que isso representa para Cabo Verde? Bom, esse processo vem de a longo, né? Eu achei até pelo caminho. Eu, quando entrei no governo, já havia... Em 2011? 2011. Portanto, já havia intenção, já havia... Depois, em 2011, nós fizemos todo um trabalho prévio da criação das comissões, dos embaixadores, dos centros de estudos, assim, um trabalho prévio para que se continuasse. Depois, e se entregou o projeto em 2018. A Morna vir a ser Património da Humanidade é um momento de descoberta, não só da música, não só de Cabo Verde, mas do que nós estamos a pregoar. Vai-se descobrir um fenómeno atrás disso, que deu origem à Morna, chamado o fenómeno da criolização. E o que é isso? É como é que existe no mundo atual uma cultura que só é possível existir na inclusão. Porque se você excluir, tira tantos pedaços que o indivíduo desaparece. Porque nós não temos raízes ancestrais no nosso relacionamento do dia a dia.
Se você chamar aqui um camerunês, um senegalês, começa a procurar pela sua ancestralidade e vai até chegar aos 2.000 anos, 4.000, 6.000 e mais ainda. Se pudesse fazer árvore genealógica, encontraria. O cabo-verdiano, você vai até o século XV e cai no mar. Nós não sabemos quem são, de onde vieram, de que etnias são os nossos tataravós. Eu não sei se eu encontrar um amigo brasileiro no Brasil e a gente for muito parecido. Isso já nos aconteceu, já dialoguei com um grande amigo sobre isso. A gente fica se olhando, há tanta coisa em comum, tantas coincidências, parecenças, que devíamos perguntar aos nossos bisavós se eles não foram separados lá na origem. Mas onde estão? Não temos ninguém a quem perguntar. Então, o fenómeno da criolização expressa na morna. Como é que se expressa? Você, de repente, tem um género musical em que não há povo no mundo que escuta que não diga é-me familiar. Porque tem do árabe, tem do fado, tem do choro, tem do arabo-andaluz, tem muito das melopeias africanas, né? Porque vários dos escravos eram islamizados, a gente esquece disso, foi apagado. Assim como também a Europa, que colonizou Cabo Verde, sobretudo a Península Ibérica, já veio com uma grande dose da cultura árabe na sua formação, que também foi apagada da história. E a morna tem essa expressão. Vai ser uma grande descoberta, e é realmente isto é que é património da humanidade. Quando você tem alguma coisa que está à nossa guarda, nós conseguimos materializar isso, mas que tem da humanidade inteira e pode contar a história das nossas confluências. De onde é que vem esta vontade de reflexão e de pensamento? Bom, vontade chega talvez mais tarde, né? É uma necessidade inconsciente. Ela se torna vontade mais tarde com os estudos, quando nós percebermos que, até hoje, todas as religiões conhecidas, desde o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, chegando ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo hoje, e as suas diversas ramificações, falam a mesmíssima coisa em relação a várias coisas. E uma delas é que formas de evolução espiritual existem. O engraçado é que essas formas propostas coincidem absolutamente com as formas científicas. Que forma você tem de desenvolver os seus neurônios? Então, dizem, são 3 etapas. A etapa de ouvir e escutar. Segunda etapa de contemplar e refletir. E a terceira é a da meditação. Então, ele torna-se necessário uma prática diária para o conhecimento das coisas, o conhecimento da verdade transitória sempre, né, para perceber a transitoriedade das coisas. E pratica essa meditação todos os dias? Claro. Como é que a gente consegue viver sem? Muitas pessoas vivem sem meditação. Não, farão as meditações à sua maneira. A meditação é o foco. Tu estás aqui concentrada, eu vejo, compenetrada a entrevistar-me. Estamos a meditar. A meditação é estar em casa. Não meditar seria estar a fazer-me aqui entrevista e na outra mão o telemóvel a mandar-me. São 2 focos. Isso. Não meditar é comer e olhar para a televisão. Não meditar é lavar a roupa e estar a olhar para a janela o que é que se passa. Não é? Não meditar é estar a amamentar e ao mesmo tempo a ler um livro. Sabe? Meditar. Concentrar-se numa só ação. É o foco no tempo tal, que é o milésimo de segundo atrás de um milésimo de segundo. Não há nem um antes, nem um depois. Falamos de música, podemos agora falar de literatura. Como é que aprendeu a ler? Eu li numa entrevista que foi através de rótulos, é verdade? Sim. Eu tinha um primo chamado Adelino
Eu ia brincar em casa da mãe dele. E a mãe dele era tia da minha mãe, então, irmã da mãe da minha mãe. E ao brincar, a minha brincadeira favorita era copiar o que vinha escrito. Porque nós, como reciclávamos tudo que tínhamos em casa era marca de alguma coisa. Reciclávamos garrafas, latas, recipientes, caixotes, mantas, bandeiras, tudo servia. Portas, janelas eram pedaços de caixas, de caixotes que vinham nos barcos e não sei o quê. Então tudo tinha. SRL, limitada, frágil, vaqueiro, torna tudo mais apetitoso, banha pura de porco, galo, canta desde 1880 e não sei quantos e tal. E eu copiava essas letras no chão da terra batida. E, por um acaso inexplicável, comecei a soletrar. Sozinho? Sozinho. Comecei a soletrar e soletrava também coisas engraçadas como P-A-P-A, N-N-L-A, frigideira. Né? Também soletrava coisas como A-L-B-A-T-R-O-Z, janela, porque era um pedaço de madeira do qual estava feita a janela. Também acontece. Mas comecei assim a escrever, a ganhar o gosto pela escrita, ainda não tinha ido à escola. Depois, quando se fazia batizados de bonecas e tal, eu era o padre, anotava o nome da boneca, da madrinha, do padrinho, lá lembrando de como é que escrevia vaqueiro, como é que escrevia aquelas coisas. E depois comecei a ser um menino da comunidade. Então, descobriram que eu sabia contar até 1000, e era um milagre, nada havia de 1000 na minha aldeia. Que idade é que tinha nessa altura? Uns 5 anos, menos do que isso. Então comecei a ajudar a comunidade, a contar os paralelepípedos, a escrever carta para os imigrantes, para os soldados que estavam na guerra em Angola e na Guiné. O menino prodígio? Eu não sei. Era assim que o viam na altura. Mas eles também não sabiam, nem eu. O que dizia é que eu ia morrer cedo. Essa era a forma de interpretação. Por quê? Era a tradição. O menino não é deste mundo, este aqui não vai viver muito. Então eu vivi sob esse espectro toda a minha vida. Morre aos 5, não morreu, vai morrer aos 7, não morreu, morre aos 9. E como é que não, aos 11, depois aos 15, depois aos 18, aos 20, aos 25, aos 30. 33 não vai passar, depois cheguei aos 40. Agora toda a minha família está a rezar para que eu cumpra 55 daqui a 11 dias. E como é que se vive nessa fuga da morte ou nessa tentativa de escapar a qualquer coisa que está indicado como Isso tal? está no livro tibetano dos mortos. Eu até acho que eu trouxe para, se tiver uma paragem para ler sempre. Leio e releio todo o tempo e toda a minha vida, porque é muito difícil e vai se aprendendo aos poucos. A gente não vive. A vida deve estar a algures, mas pelo que sabemos, nós é que levamos as coisas ao contrário. A gente morre. Nós morremos todos os dias. Desde o momento da gestação, a gente morre todos os dias. Se a gente fosse viver, havia alguma coisa na eternidade à nossa espera. Isso é de outra dimensão. Mas porquê morremos todos os dias? Porque é o caminho. Todo mundo morre, não morre? E quando é que a gente começa a morrer? É no dia que nasce. Se fosse nascer para viver, nós não teríamos medo porque sabíamos que íamos viver. Não. Vamos morrer. Ao 3º dia, ao 5º, ao 7º, aos 60, aos 90 anos, ninguém sabe. Mas é para lá que a gente caminha. Então, quando aprendemos isso, até a nossa postura perante as pessoas e as coisas mudam. Daí o desapego, claro, que fala muito. Evidente, para acumular para quê? E acumular não quer dizer não ter nada. A gente tem que ter segurança na vida, ajudar os outros, pagar os custos da sociedade, etc. Isso é outra coisa. Funcionar com organização. Tá? Agora, então, é uma grande lição. Saber que a vida, na verdade, não é mais do que inspirar e expirar. Se inspirar e houver silêncio, já foi. Por isso que a gente diz, expira, tá bom. Se expirar e houver silêncio, vão dizer, inspira. É esse contínuo, esse ciclo é que se repete, mas na verdade esse ciclo é
É 1 segundo, mais ou menos isso. Então a vida dura isso, não dura mais do que isso. E dura o ciclo de repetição dessas coisas. O que é que isso significa na minha vida todos os dias? É isso que todo mundo faz. Mas ninguém quer saber. Temos medo. Não é? Na nossa cultura ocidental temos medo. Então eu convivi sempre com isso, desde a infância, e aprendi a rir-me disso. E todos os dias eu digo, eu estou aqui de festa. Quando a Senhora Morte chegar, vai ser uma grande festa também. Todos os dias? Todos os Bem dias. disposto? Não, é impossível. Eu lembro-me de um amigo monge na Coreia do Sul que me disse, Mário, eu sou 360 dias por ano um homem feliz. 360. E eu sou muito menos do que isso. Muito, muito, muito menos. Porque não existe um estado de felicidade permanente a não ser para os iluminados. Iluminados no sentido búdico até. Né? Espiritual. Interior. É preciso um estado mental muito grande para se chegar lá. De resto, nós somos seres do sofrimento. E vamos então lidando com isso. Aprendemos a lidar com isso todos os dias. O que acontece é que quando nós estamos muito felizes, somos muito eufóricos. Quando estamos muito tristes, somos muito sádicos conosco. Bom, a gente tem que encontrar um equilíbrio. É o tal. E o equilíbrio implica saber que hoje eu posso estar muito, muito contente, muito alegre, e amanhã não. Contentar-se só com o estado de contentamento leva à tristeza. Porque aí vem, a tristeza está ali à espera. Também se a gente estiver muito triste e dizer eu vou viver eternamente só na tristeza, é a morte. Acabou. E a gente, quando está nesse estado, procura euforicamente a felicidade. E é uma procura interminável. Ora, e nós não desfrutamos cada coisa à sua hora. Quando estou feliz, desfruto da felicidade. Eu sei que é véspera da tristeza. Mas não fico à espera. Vou desfrutando. Quando a tristeza chegar, eu tomo o meu tempo para curtir o meu tempo de tristeza. E não fazer nenhum esforço para buscar a felicidade. É o seu tempo. Vai passar e virá. São ciclos. Não? É isso a plenitude? É isso. Já dizia Santo Agostinho. A plenitude é diferente de bonança. Não é? De satisfação. Estado de plenitude é uma balança com 2 pratos. O estado da felicidade é uma balança com 2 pratos. Num lado a dor e o sofrimento, do outro a alegria e o contentamento. Essas 2 coisas é que fazem a felicidade. Isso é engraçado porque Santo Agostinho, quando introduz o termo nos diálogos da felicidade, foi muito forte esta parte, é que as pessoas querem prosperidade. E querem um termo muito capitalista hoje, que é ter tudo. E, na verdade, não. Isso é ter tudo. Bonança, estado de prosperidade, fartura. Plenitude, não. Plenitude é comedimento, é ter fome e não poder comer tudo porque tem gente que tem fome, tem que se partilhar. Então não é fartura. Plenitude é ter muita comida, mas não desperdiçar, porque tem gente com fome. Então o que é plenitude? Também é o vazio e a possibilidade do preenchimento. Mário Lúcio tem concerto amanhã à noite aqui em Paris, depois apresenta o seu novo livro, no sábado. Sim, pelo caminho, porque eu tenho que ir e voltar a Luxemburgo, mas quando tenho uns dias livres é que se aproveita para preencher com várias coisas que ficam esperando, porque a minha agenda principal é de músico. Nunca para. Então, eu toco no dia 10, no dia 11 vou a Portugal, e vai ser lançado o livro O Diabo Foi Meu Padeiro.
E no dia 12, na Livraria da Travessa. No dia 12 é na Associação Cabo-Verdiana e no dia 16 na Livraria da Travessa. E o livro é um romance que conta a vida dos prisioneiros políticos no campo de concentração de Tarrafal, de 1936 até 1974. Portanto, em 74 tinha 10 anos? 10. Portanto, foi... Durante 10 anos sabia e acompanhou o que estava a acontecer no Tarrafal. Eu dei numa entrevista que havia 3 tipos de pessoas no Tarrafal. Os que sabiam e repetiam o discurso. Depois tem os que sabiam e eram contra o discurso. Esses estavam presos. E havia as crianças, éramos nós. Eu estava nesse lote. E cada um convivia com a coisa à sua maneira. E como é que convivia com a coisa? Eu, na minha parte de infância, era uma fantasia muito grande. O que é ser preso? Como eu disse, na época que os meus pais eram crianças, ou pelo menos adolescentes, 1936, a minha mãe era criança, como é que ela convivia? Para ela, os terroristas eram os portugueses tão maus que nem na terra deles os queriam. Eram mandados para sofrer no Tarrafal. Quando o meu irmão mais velho era criança, ele nasceu em 1959, terrorista eram os angolanos que comiam gente e por isso foram mandados para o Tarrafal. Havia muitas versões. É o que nos passavam. Quando a minha irmã nasceu, quem eram os terroristas? Eram os guineenses que queimavam a bandeira de Portugal. Não é? Quando eu era criança, quem eram os terroristas? Eram os cabo-verdianos que faziam os discursos contra a mãe pátria. E para a nossa geração toda, quem eram os terroristas? Eram os pretos desobedientes. Então, cada um viveu a sua realidade na infância. Hoje, para as crianças, quem eram aqueles terroristas? São os que morreram para a nossa liberdade. Tanto os portugueses, que morreram lá, os 32 portugueses que morreram no Tarrafal, os angolanos, os guineenses, cabo-verdiano não morreu nenhum, mas fizeram-no para que hoje nós estivéssemos livres. Então, terrorista hoje é aquele que nega isso. As coisas mudam. Não tem que ver com sonhos, mas esta história, a forma como nos contava, havia muita de imaginação por parte das crianças que imaginavam através da informação que lhes chegava e diz ter deixado de escrever sobre os sonhos para continuar a poder sonhar. Sim, é verdade? Isto é literalmente, não é uma metáfora, é porque eu sonho muito, muito, muito. Em qualquer lugar que eu me sinta, e antes de dormir, é engraçado que eu tenho uma fase de sonho prévia ao sono. É isso que me faz, que me embala. Às vezes dou comigo, ainda meio acordado, e digo, eu estava a sonhar isto. E depois, quando entro no sonho, eu sou um sonhador abençoado. Tenho os meus lugares que eu visito há mais de 40 anos, repetidamente. Tenho lá os meus amigos. Eu até tenho um lugar onde vou fazer xixi no sonho. E já visitei, faço isso muito, porque acordo, vou e volto. E já encontrei vários lugares na realidade. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na Culturgest, eu disse, descendo essas escadas, tem uma sala branca com os bicos. Disseram-me sim. Eu nunca tinha estado cá, mas sonhei com um lugar. E tinha isso. Então, o sonho tem essas capacidades. Como é que se explica isso? Não sei, não tenho conhecimento. E como vivo uma outra vida nos sonhos, amigos, acontecem coisas, mas é uma outra vida. Comecei a escrever e comecei a esquecer. Mas para mim é tão outra vida, é um prémio, que eu disse, eu prefiro não escrever e viver isso. Tenho algumas coisas escritas, nem as releio, porque eu lembro quando comecei a escrever os sonhos, e não é nada agradável, até porque os sonhos avisam. Eu lembro-me e depois vejo as coisas, e também os sonhos ensinam. Mas isso,
os sábios sabem mais do que isso. Os tibetanos já diziam isso no livro tibetano dos mortos. Chama-se o bardo do sonho. É uma espécie de reencarnação, mas no sonho, que você entra numa outra vida, vive, aí você está em cima da cama dormindo, mas está lá não sei onde, vivendo. É como se estivesse também renascido numa outra pessoa, vivendo outras coisas, outro tempo. O Fausto fala de sonho acordado, por exemplo. Eu digo, aliás, que eu prefiro isso. Sonhar a dormir é muito fácil. Mário Lúcio, vamos terminar esta entrevista. Não sei se quer partilhar connosco recitar algum texto seu ou contemplar-nos com... Agora me pegou. Ou com uma sei. música? Posso cantar um pedacinho de uma música a capela. Sim. E a música que se me ocorre nesse momento é exatamente a música chamada Zita, sobre a minha mãe. Então... Quem que põe na mundo chama Zita, que lot se padas chama Domingo, que da novidade foi nhaninha, que anuncia na cutela era passinho, cima se dono toio de bracinho, toscoba na queixada é malandro. Esmandabuça útil de purgueira, vizinho da cigalo, cacho pelado. Pamão menino essas de parto 12, Tachão Maria de 7, feiticeira, Santi de cristão, café em carusteira, uma mestre nhonho flata sarta. Muito obrigada, Mário Lúcio. Eu que agradeço. Ouvíamos Zita, de Mário Lúcio, que era o nosso convidado aqui no Magazine Artes. Mário Lúcio, que está em Paris para um concerto que decorre já amanhã, quinta-feira, um concerto de abertura do Festival Imaginaire. Muito obrigada. Obrigado.